Já se perguntou porque mesmo a sua relação não sendo saudável, ainda se mantém nela? A resposta pode estar nas suas feridas emocionais do passado. Neste episódio de Pensar com o Coração, é sobre isso que vamos falar. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Muitas vezes observo nos acompanhamentos que faço, nos pedidos que nos chegam, que as pessoas acabam por estar em relacionamentos amorosos que nitidamente não são saudáveis para elas próprias e muitas vezes têm consciência disso, noutras vezes não têm. E o facto das pessoas se manterem nestes relacionamentos pouco saudáveis ou até continuarem a criar esses padrões de relacionamentos pouco saudáveis está muito ligado às nossas feridas emocionais, à forma como nós nos fomos desenvolvendo. E as pessoas reagem às vezes a este conceito de que a raiz dos nossos problemas no presente, da vida adulta, está na nossa infância, estão no nosso desenvolvimento. E a verdade é que o nosso desenvolvimento, a forma como nós o vivenciamos, tem uma relação crucial na forma como nós nos vamos relacionar enquanto adultos e as relações que nós vamos construir e a forma como nós nos vamos posicionar. A forma como nós vivemos tem... A forma como nós nos desenvolvemos tem uma preponderância significativa no desenvolvimento da nossa personalidade, portanto, olhando aqui para outra dimensão. Portanto, é inegável que, por mais que nos custe, a nossa infância, a nossa adolescência tem um papel importante na forma como nós nos tornamos adultos e vamos continuar a desenvolver aqui a nossa vida e as nossas relações. Então, porquê é que as pessoas mantêm padrões de relacionamento constantes? Porquê é que as pessoas se mantêm em relações que são pouco saudáveis para elas próprias? Nós vamos encontrar na sua gênese feridas emocionais. Vamos encontrar na sua gênese crenças negativas sobre si próprio, do não sou merecedor de coisas boas, ou isto é o melhor que eu posso ter, as relações são complicadas, seja o que for. As pessoas podem abandonar-me ou não sou bom o suficiente, sei lá, tantas crenças que existem do não termos, achamos que não temos valor, de não podermos confiar, não ser seguro confiar no outro, que nós carregamos desde o nosso desenvolvimento. E, portanto, a primeira coisa que eu gostaria de trazer hoje é que a forma como os nossos pais se relacionam connosco, já vimos isso na questão da vinculação, tem um papel importante, mas as memórias que ficam guardadas dentro de nós, que se mantêm ainda congeladas naquelas feridas, naquelas dores, vão influenciar aquilo que me vai acontecer na vida adulta. É importante relembrarmos que o nosso cérebro busca aquilo que é familiar, porque busca esta previsibilidade, está sempre aqui a gerir, não é? A sua energia, aquilo que poupa energia, aquilo que é mais conhecido, o roteiro que eu tenho, que eu já sei, já é previsível, já sei o que é que vai acontecer a seguir, é aquilo que o nosso cérebro tende a procurar. Portanto, o novo, o desconhecido, acaba por ser mais desafiante, não é? Requer muito mais de nós e as mudanças também requerem de nós. E, portanto, perante feridas, dores grandes e significativas, é perfeitamente esperado e natural que nós repitamos aquilo que o nosso cérebro entendeu como funcional para nós. Então, quando nós passamos pelas nossas vivências na infância, imaginemos que tínhamos pais muito críticos.
em que nós nunca conseguiríamos fazer nada de jeito, não é? Em que estamos sempre a ser comparados com outras pessoas. E, portanto, a criança, não é, que busca este afeto, esta ligação com o adulto, esta segurança, esta valorização, sentir-se vista, numa situação não se sente vista assim, em que eu sou sempre julgado, em que eu sou sempre criticado, não é nada que eu faça bem aos olhos dos meus adultos, mesmo quando eu sei que faço bem. E, portanto, isto vai minando a percepção que eu vou tendo de mim próprio. Então é perfeitamente natural que, conhecendo esta realidade, porque eu aprendi a navegar nela, certo? Do jeito que eu pude fazer, eu lá fui sobrevivendo ao longo deste tempo, é perfeitamente natural que numa relação amorosa eu tenha tendência para encontrar um parceiro ou uma parceira que seja também igualmente crítica comigo, que seja julgador ou julgadora. E então eu dou por mim a replicar, a estar numa dinâmica que replica aquilo que eu vivi na minha infância, porque eu aqui sei navegar, certo? Qual é aqui a questão? É que traz sofrimento psicológico, a pessoa sofre, não acontece o oposto, não é? Eu já sei como é que é e estou tranquilo, não, acontece precisamente este sentimento de sofrimento, de mal-estar e que a pessoa não sabe sair desta situação. E como gosta daquela pessoa, acaba por perpetuar esta dinâmica. É o gostar, é o estar habituado a esta crítica, mesmo que tenha uma parte interna que identifica que isto não é bom para mim, isto não é saudável, eu devia sair, mas não consegue, porque, tal como aconteceu com os pais, esta era a relação que tinha e, portanto, a nossa mente entende que esta é a relação que tem, então tem dificuldade em sair dela. Portanto, se nós temos na nossa história vivências de rejeição, de violência, de negligência, de imprevisibilidade, é perfeitamente natural que nós nos vejamos em relações em que o mesmo padrão se repete, porque é reconhecido pelo nosso cérebro como familiar. E, portanto, dentro daquilo é onde a pessoa sabe navegar. É o conhecido, mesmo que não seja bom, mesmo que não seja agradável. Muitas vezes também se entra num ciclo em que se tenta conseguir aquilo que não se conseguiu na infância. Talvez nesta relação eu consiga tornar-me visível, mas a relação em si vai reforçar que não é possível eu tornar-me visível. Vai reforçar que, de facto, eu não sou merecedor, que eu não tenho valor, que não sou bom o suficiente. E depois temos aqui outras problemáticas que podem se desenvolver, como depressões, como problemas de pânico, etc., que fazem com que a pessoa acabe por ir procurar ajuda, e é nessa altura que percebe que a dinâmica que tem na sua relação não é de facto a melhor para si própria, que está relacionada com a sua história e que pode fazer alguma coisa em relação a isso. Portanto, a partir do momento em que nós começamos a ganhar consciência da relação desta nossa forma de estar com o nosso desenvolvimento, nós podemos então transformar a forma como nós nos posicionamos. Podemos começar a criar os limites, a tornarmos-nos visíveis, a comunicar de uma forma melhor, a então construirmos, se for possível, naquela relação, ou então leva-nos a sair da relação. E vamos pensar, isto pode ser tão profundo que eu, ao ganhar esta consciência de que esta relação não é saudável para mim, de que tenho estes padrões de infância que são difíceis, mas trago comigo um medo do abandono muito grande, eu posso perpetuar esta dinâmica, porque o medo do abandono que ficou aqui gravado dentro de mim, eu não quero passar por isso. Não quero passar por essa sensação, então eu vou-me agarrar àquela relação e vou tentar cativar aquela pessoa, mesmo sabendo que aquela relação não é de todo saudável para mim. Portanto, existe muita complexidade nas dinâmicas relacionais. Agora, será que para nós estarmos bem numa relação, nós temos que sarar todas as nossas feridas emocionais primeiro? Ou será que as relações podem por si só ser um espaço para nós sararmos essas feridas emocionais? Portanto, fazer trabalho individual é muito importante, conhecermos-nos bem,
explorarmos, não é, um pouco estas relações entre a forma como nós agimos e a nossa história. Fazê-lo com ajuda é muito mais facilitador do que fazermos sozinhos, nem sempre conseguimos fazer esse trabalho sozinhos, e podermos também criar esse espaço na relação, se ela não for abusiva, se ela não for tóxica, podemos criar esse espaço na relação para construirmos uma boa relação em conjunto, para superarmos os nossos desafios em conjunto. Porque existem questões que eu posso fortalecer em mim, mas outras questões vai ser nas relações que eu as vou fortalecer, que eu vou ganhar consciência da forma como eu me posiciono, vou ganhar consciência de, por exemplo, que eu nunca digo aquilo que eu quero, não é? Estou sempre a perguntar ao outro o que é que ele quer, não é? Ou que o outro nunca pergunta à outra pessoa o que é que ela precisa, o que é que ela necessita. Estou sempre focado no meu mundo e nas minhas coisas. E, portanto, esta reflexão, este encontro que é possível ter numa relação, vai ser potenciador da transformação destes padrões. Então vejamos, uma relação terapêutica em psicologia, está demonstrado que a relação terapêutica que se cria com os nossos clientes, os nossos pacientes, é de facto potenciadora aqui do sarar, do apaziguar aqui algumas feridas, mais do foro relacional. Porque para algumas pessoas é a primeira vez na vida que têm uma relação segura com alguém, mesmo sendo terapêutica, ok? As relações terapêuticas têm que ser seguras para os seus pacientes. E, portanto, muitas vezes, e volto a frisar, é a primeira vez que alguém encontra uma relação segura, onde podem partilhar aquilo que sentem, serem vistos, ouvidos, onde sentem que aquela pessoa está ali para elas, não as vai abandonar e que podem contar com elas para este apoio, não é? Não substituindo as relações de proximidade, de vinculação, porque na relação terapêutica não há esta reciprocidade do terapeuta se apoiar no seu paciente. Se isso acontecer, então é melhor mudar de profissional. Mas brincadeiras à parte, é a relação segura que a pessoa consegue construir numa relação terapêutica, e pensando se isso acontece numa relação terapêutica, numa relação a dois em que se consegue construir essa relação segura em conjunto, podemos então criar aqui espaço para podermos apaziguar estas feridas, e quando isso acontece é maravilhoso. Portanto, neste episódio, em resumo, gostaria só de trazer aqui esta reflexão de que a manutenção dos nossos padrões está muito ligada à nossa história, tem a ver com a forma como o nosso cérebro vai interpretando aquilo que nos acontece, vai guardando para salvaguardar e proteger e sentir aqui alguma previsibilidade no seu dia-a-dia, e tende a replicar as mesmas respostas, os mesmos padrões, porque é aquilo que conhece e que está cristalizado dentro dele. E, portanto, quando nós trabalhamos nestas feridas, nós podemos, de facto, criar aqui as relações mais saudáveis e criar aqui mais fortalecimento individual e conjugal. Fica então aqui a reflexão e vemo-nos no próximo episódio, e até lá, pense com o coração.